Boa noite, nós estamos de volta com o estudo do livro de Provérbios. Já estamos na parte 11 do estudo. A gente veio fazendo introduções, a gente veio capítulo a capítulo, teve noite que nós abordamos só 2 capítulos, mas a gente vai dar uma acelerada, não é? Essa noite, por exemplo, a gente vai abordar do 18 ao 22, na boa matemática serão 5 capítulos. Evidentemente que não desceremos a pormenores, vamos deixar isso a seu critério. A gente tem dito aqui que o estudo da Bíblia, dessa maneira que a gente está fazendo, por meio da internet, é um estímulo para que você possa estudar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia. E o livro de Provérbios ele é interessante porque não é apenas para você decorar, não é apenas para você fazer um sorteio de qual deles você vai colocar em prática, não é apenas para você, por tentativa, achar que há uma fórmula simples, não é para isso, é para você meditar e fazer um diálogo com outras partes da Bíblia. Você sabe, a gente aprende no seminário uma matéria chamada hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, aplicando o texto dela para os dias de hoje. E há uma regra, um monte, né? Um grupo de regras para que você possa fazer uma boa hermenêutica. E a regra áurea da hermenêutica é Bíblia interpreta Bíblia. Então é necessário um conhecimento geral da Bíblia para que você possa fazer uma comparação. A gente tem feito isso muito quando a gente destaca o tema principal do livro de Provérbios, que é a sabedoria. A gente já fez leituras aqui comparando Provérbios, comparando com Coríntios, quando Paulo diz que Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Quando a gente disse que o mestre por excelência não é Salomão. Salomão escreveu o livro de Provérbios, mas houve uma fase da vida de Salomão em que ele foi vítima a sabedoria que ele tanto pediu a Deus, o que ele recebeu de Deus e ele colocou em prática em tantas circunstâncias da vida dele, inclusive quando escreveu este livro e outros salmos, poemas. Houve uma fase da vida de Salomão que a sabedoria não foi, ele desprezou a sua luta íntima, o seu caráter. Então Salomão, ele não foi sábio todo o tempo. Então, sábio, o mestre por excelência é Jesus. E a gente sabe que a sabedoria por excelência, em seu estado perfeito, absoluto, está com Deus, mas ele reparte conosco. Por isso que é interessante você entender isso. E o livro de Provérbios, a gente pode dizer que o versículo que é o principal versículo do livro, ou aquele versículo que é chave de compreensão de todo o livro, é aquele que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio no sentido de ponto de partida, princípio no sentido de fundamento. Não é? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por estarmos nessa fase da jornada do estudo do livro de Provérbios, pelas pessoas que têm acompanhado, pelo estímulo que isso deve representar na vida delas para que continuem lendo o livro de Provérbios, mas continuem lendo sobre a vida de Salomão, leiam o livro de Eclesiastes, que também é da autoria dele, o poema do livro de Cantares, enfim. Que as pessoas sejam estimuladas a ler a tua palavra para que possam exercer a regra áurea da hermenêutica, ler Bíblia comparando com Bíblia e podendo compreender e tirar o máximo de proveito que existe nessa regra áurea e principalmente com relação aos provérbios, porque para entendê-los é necessário refletir, meditar, descobrir as implicações, mesmo naquelas frases curtas que a gente tem aqui dissecado, destrinchado, a gente percebe fundamentos, princípios que para se pôr em prática é necessário todo o empenho da ação do Espírito na nossa vida e para compreender há outros trechos da Bíblia que nos ajudam, que nos ensinam. Então nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós hoje vamos ler o capítulo 18 como se fosse o ponto de partida
para a leitura dos outros capítulos. Nós vamos fazer hoje uma dinâmica diferente daquela que nós temos feito, um pouquinho parecido e um pouquinho diferente, tá? Então vamos ler o capítulo 18, vamos ler daquela maneira como a gente sempre lê, de 2 em 2 versículos, eu e a congregação aqui de casa, não é? Mais uma vez, estamos no Face, de Mauro Oliveira, ao vivo, e também estamos no canal da igreja, lá no YouTube, IEC Manuel Julião. No YouTube, você vai acompanhar pelo slide o nosso estudo desta noite. Vamos então ler o capítulo 18, de 2 em 2 versículos. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido exige mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Amém? Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Sempre dizendo que você que nos acompanha, querendo colocar o recado no Face, pedido de oração, a gente continua orando por pessoas que estão enfermas, continuamos orando por pessoas que passaram por perdas. Nós ontem visitamos pessoas que passaram por perda. A gente sempre conhece colegas, conhece irmãos em Cristo, conhece familiares, amigos. Nós continuamos num tempo de tristeza, de dor, mas a confiança no Senhor, a fé no Senhor, ela nos tem confortado, nos dado alento. Enquanto nós estamos nesta condição humana, a gente está sujeito a situações como essas que a gente está enfrentando, né? Então você que está conosco, a gente mais para o final, a gente vai estar orando por você, orando com você, e você querendo anotar algum pedido de oração, a gente vai estar vendo ali no Face e a gente vai estar orando com você, acompanhando com você. Queridos, vamos em frente.
olha, eu quero mostrar para você esse primeiro slide que corresponde ao capítulo 18. Nós fizemos mais ou menos como a gente vinha fazendo. Nós já dissemos que não há um critério, um fio lógico bem nítido em relação aos provérbios. Eles são uma coleção de provérbios. Muito provavelmente naqueles longos discursos dos sábios, eles proferiam esses provérbios, muito provavelmente, como se faz hoje esse desafio, né? Muitas vezes cantores fazem desafios, muito provavelmente os sábios, eles colecionavam esses provérbios e eles foram escritos sem que houvesse um critério lógico de assunto. Então a gente tem que procurar esse critério. Então o que a gente escolheu fazer? A gente escolheu separar por assunto, por temas. Então dessa vez nós também fizemos assim, mas nós vamos fazer diferente. Nós não vamos abordar todos os provérbios do capítulo 18 que nós acabamos de ler. Nós vamos deixar alguns pendentes para que você mesmo possa, na sua leitura, sublinhar, anotar, compartilhar. Então, nós, nesse primeiro capítulo, 18, né, no capítulo que lemos, nós queremos destacar aqui os versículos 1 e 2 e os versículos de 4 a 6. Esse versículo, vamos repetir a leitura. Eu vou pedir aqui aos meus assistentes aqui da congregação que repitam a leitura para que a gente possa descobrir qual é o senso de lógica que une esses versículos que nós separamos por grupo e para que a gente possa comentar. Então, 18, 1 e 2, o que a gente observa de semelhança entre esses dois provérbios? 18, 1 e 2. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Então estão provérbios que a gente comparou, não é? A gente pode ver aqui que no primeiro ele destaca o solitário e qual é a atitude dele diante da oferta da sabedoria. Ele busca o seu próprio interesse. Há um egoísmo solitário aqui no sentido negativo. Solitário aqui no sentido de não compartilhar com o outro nenhum benefício, não compartilhar com o outro um senso de humildade, um senso de dependência. Não é? No contexto da igreja, na igreja não existe esse tipo de solidão. Há certas atitudes na igreja que são íntimas, que são pessoais. Muitas vezes a oração, não é? Ela é uma oração, a confissão do pecado, tem a própria relação nossa com Deus é individual. Quando houve a reforma e Lutero destacou o sacerdócio do cristão, o cristão é sacerdote da sua fé. Evidentemente que ele não vai ser um sacerdote da sua fé solitário, mas o cristão, ele aprende a administrar a sua própria fé. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, ele diz que na nova aliança, Deus inscreveu a sua lei no nosso coração. Então, nós podemos conhecer a palavra de Deus e nos alimentarmos dela, crescermos nela, amadurecermos nela, mas não existe esse tipo de solidão na igreja, né? Vamos recordar a leitura de Filipenses, não é? O texto de Paulo a Filipenses, aquele início do capítulo 2 de Filipenses, contraria essa atitude, esse tipo de solidão que o início do capítulo 18 de Provérbios destaca, né? O solitário busca o seu próprio interesse. Vamos ver aqui o contrário do que Paulo diz em Filipenses 2. Ele diz assim, Filipenses 2:2, para os crentes daquela igreja, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. O que é que Paulo está sugerindo à igreja aqui? Que eles busquem, não é que eles sejam igual robôs, né, programados para todo mundo pensar igual. Não é isso. Busquem a unidade. Lembram que Paulo escreveu a carta aos Filipenses com a carta aos Efésios? E o que Paulo fala na carta aos Efésios? Esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
A unidade na igreja é um esforço diligente, presidido pelo Espírito Santo. Então, Paulo vai continuar dizendo aqui em Filipenses 2, né? Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, tanto Paulo quanto Salomão estão condenando esse tipo de solidão, não é? O solitário busca o seu próprio... E insurge, essa atitude do solitário faz com que ele se insurja, ele luta contra a verdadeira sabedoria. Então, a verdadeira... O que a gente aprende? Vamos ler ao contrário esse provérbio? A verdadeira sabedoria não está na soberba do solitário. Ela vai estar no contexto o quê? Do compartilhamento. Não é? A gente está vendo aqui que o solitário que busca o seu próprio interesse insurge-se contra a sabedoria. Se a gente ler do final para o princípio, né? A sabedoria existe num contexto de compartilhamento, num contexto de comunhão. Não é? Aliás, se ela é um dom de Deus, o que diz o salmista no Salmo 133? Né? Quão bom que os irmãos vivem em união, porque ali, na comunhão, na união, o Senhor ordena a sua bênção. Não é? Ok? E o versículo 2, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Não é? Parece que aqui é um outro tipo de vanglória, de soberba, né? O insensato, ele também vai desprezar a sabedoria. Entendimento aqui e sabedoria são sinônimos, né? Ele vai querer o quê? Projetar o seu interior. Então eu vi nesses dois versículos iniciais um diálogo, né? Um contraponto, né? Entre o insensato e o solitário. Né? Um se insurge contra a sabedoria porque busca o seu próprio interesse, e o outro, ele não tem prazer no entendimento, ele vai externar o que está no seu interior. Ok? Vamos ver agora qual é eu pulei o 3, né? E eu quero ler agora de 4 a 6, 4, 5 e 6. O que há próximo, né? Nexo de sentido nesses três provérbios, o 4, o 5 e o 6. Podem ler, por favor? Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada sua boca. 7 também, por favor. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Vamos ler o 8 também? As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. Entenderam? Então aqui boca e palavra, né? Boca e palavra. Mas o primeiro deles, esse 4, ele não é um provérbio. Nós agora já estamos especialistas em identificar o tipo de provérbio, né? Esse provérbio ele não é antitético. A linha, nós já dissemos no início que provérbios são duas linhas, né, paralelas, né, os provérbios. E eles podem ser, uma pode ser o inverso da outra. Esse aqui não é. Esse aqui, a segunda linha complementa a primeira, né? Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Então ele aqui está destacando a profundidade, né, o peso, o bom senso, a inteligência, a fonte de onde vem a sabedoria. Lembram, lá em João, capítulo 6, tem um versículo muito interessante nesse texto, que eu gosto, que diz que Jesus estava numa festa, aliás, eu falei 6 mais 7, Jesus estava numa festa em Jerusalém, e ele disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João, ele completa a ideia, ele diz assim: olha, Jesus falou isso com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem.
Então, é muito interessante a gente ter ouvido de Jesus isso, né? Aqui ele fala de águas profundas. Que águas profundas seriam essas? Que aqui o provérbio diz que são fonte de sabedoria. Águas profundas são as palavras da boca do homem e é a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Na nossa vida, fonte de sabedoria é o quê? A presença do Espírito Santo. Tá? Então, o próprio Jesus disse isso: do interior de quem crê em mim vão transbordar rios de água viva. João acrescenta, Jesus disse isso com respeito ao Espírito Santo, que iam receber os que crescem, né? Então a gente sabe que fonte de sabedoria é o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? O outro versículo, o 5, eu coloquei o 5, mas é o 6. Os lábios do insensato entram na contenda. Aqui já é um contraponto, né? Ali a gente falou boca do homem sábio, mas aqui os lábios já não são mais do homem sábio. São os lábios do insensato, aquele que não tem senso, aquele que não tem sabedoria. Os lábios dele entram na contenda e por açoites brada a sua boca. Na Bíblia, a Bíblia é um livro que diz que a gente deve, a palavra branda desvia o furor. A gente já viu esse provérbio aqui, né? A Bíblia diz que a gente deve usar palavra sábia no sentido de não provocar contenda, fugir da contenda. E aqui ele diz que o procedimento do insensato é o inverso. E o 7 vai continuar falando da boca do insensato. O 7 vai dizer assim: a boca do insensato é a sua própria destruição e seus lábios um laço para a sua alma. Esse provérbio também não é antitético. Ele se complementa reforçando um aspecto negativo, que é o que? A boca do insensato. Ela é a própria destruição dele, e os lábios dele são um laço para a sua alma. E aí o 8 continua dizendo: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Aqui já é diabetes, né? Aqui é doce no sentido negativo, né? As palavras do maldizente, quer dizer, tem gente que dá ouvido à palavra do maldizente, né? A gente costuma falar da fofoca, não é? O que é a fofoca? A fofoca é uma história contada, né? É uma cilada, né? Ela é contada com o intuito de despertar o ouvido da pessoa. Então, quem conta uma fofoca, ele estuda a reação do outro, né? Então, se você quiser, você nunca vai dar ouvidos, os seus ouvidos, à conversa de um mexeriqueiro, como a gente já viu aqui, vai ver hoje de novo, ou a palavra do maldizente, né? E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, na exortação que ele faz do capítulo 5, ele adverte para diversos tipos de fofoca, né? Ele vai dizer aqui em Efésios 5:4, começando 3, né? Impudicícia e toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer nomeie entre vós como convém a santos. Então ele está falando com crentes que ainda tinham resvalavam ao pé nessa categoria de pecado. E Paulo aqui está falando para crentes. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Ele já tinha dito aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus. Então, esse provérbio que fala do maldizente, né? Nunca permita que os seus ouvidos, né, sejam esse ouvido que vai ver na palavra do maldizente um doce, né, um adocicado, né? Ele diz aqui a palavra do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Nunca permita que a palavra do maldizente seja para você, isso que ele está dizendo aqui. Certo? Então eu abordei o 7 e o 8, está aí no teu slide, não é? O 3 e o 4 eu já comentei. Eu quero comentar o 5 e o 9. Aquele que eu tinha pulado lá em cima
fala sobre parcialidade, né? Então, alguém leu 5 e outra pessoa leu 9, porque nesses dois provérbios há a mesma temática, não é? O 5 e o 9. Não é bom ser parcial com o perverso, porque torcer o direito contra o justo. Para torcer o direito contra o justo. Quem é negligente na sua boca, na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Então aí ele está dizendo que você não deve ser parcial com o perverso, né? Com o perverso você vai ser cúmplice do perverso. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Parcial do perverso contra os justos, né? O que mais a gente vê, não é? É esse tipo de procedimento, né? A famosa formação de quadrilha, né? Isso no direito se chama formação de quadrilha, né? São pessoas que são parciais e elas se juntam para torcer o direito contra os justos. Isso é muito comum, né? No nosso país, né? Então isso aqui é algo muito triste que aqui está sendo dito, né? E o 9 diz: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Então aqui a negligência no que faz. Então vai o que? Gerar desperdício, né? Ninguém pode negar que se foi negligente no que tinha que fazer com diligência, ele não vai poder dizer que não desperdiçou, porque desperdiçou, né? A gente reclama muito também no nosso país de obras inacabadas, né? De grandes verbas que foram gastas em obras sem nenhum sentido, que ficaram inacabadas, o governo que entrou não se interessou em terminar. A gente falava daquela ferrovia do Norte-Sul que estava sendo construída e foi dito que enquanto se gastou, eu não me lembro a soma, né, mas enquanto se gastou bilhões nessa ferrovia, foi feito um túnel na Europa em 6 meses, um túnel de 60 quilômetros, que custou a 4ª parte do que se gastou aqui e as empresas devolveram o dinheiro que sobrou. Um túnel inédito, que você pesquisa na internet, um túnel que atravessou uma montanha. Então, é uma outra tradição. Esses países da Europa, a gente pode reclamar o que quiser deles. E olha, são países considerados pós-cristãos. O evangelho lá está em crise, mas o fundamento, o nascedouro deles foi um nascedouro dentro de uma ética cristã. Então, eles são pessoas que têm também um desenvolvimento que a gente ainda não tem, né? Quando a gente foi descoberto, a Europa estava fazendo 1.500 anos de aniversário, né? Menos um pouco, né? Porque nós fomos descobertos no ano 1500 depois de Cristo. Mas a Europa já era bem mais velha do que a gente, né? Pelo menos 1000 anos mais velha do que a gente. Se a gente disser que a Idade Média começa na queda do Império Romano, estou certo, professor? Não é? Se a Idade Média começa na queda do Império Romano, é por volta do ano 500. Entendeu? Então, a gente foi descoberto no final da Idade Média, na época do Renascimento, né? Então, há uma cultura que a gente precisa acelerar, a cultura da desonestidade. Esse provérbio aqui, 9, lembra isso, né? Alguém que é negligente na obra que faz é irmão do desperdiçador, ok? Vamos lá? Os provérbios 10, 14 e 15, eu gostaria que a gente lesse e a gente descobrisse o nexo de sentido entre os provérbios 10, 14 e 15. Por favor. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Todos esses provérbios, né, a gente agora entrou numa sessão de provérbios que são positivos. Né? Nós vimos o espírito firme, a cotação do sábio, não é? E o nome do Senhor como torre forte. Né? Esse primeiro, então,
é muito expressivo, né? Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O justo tem o nome do Senhor como torre forte, ele se acolhe e está seguro no Senhor, né? Deus não se envergonha de nos dar o seu nome. Quem se torna filho de Deus pela fé, ele adquire um nome, né? Lá no Apocalipse diz que vai ter até um nome novo, né? Então, o próprio povo de Israel, Deus não se envergonhou de chamar o seu povo de povo seu. Naquele conflito do deserto, Deus falou para Moisés, para testar Moisés, né? Que ele ia começar de Moisés uma outra nação. Ele não ia seguir no meio daquele povo, ia mandar um anjo poderoso, o anjo ia guiar o povo no deserto, o anjo ia conquistar a terra prometida, mas ele não seguia mais no meio do povo. Então Moisés falou, olha, eu também me corta fora. Se o Senhor não vai seguir conosco, eu também não vou ser mais líder desse povo. E com respeito a começar de mim um outro povo, esquece, você é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o teu nome. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o nome do Senhor nos dá identidade, né? Esse provérbio é muito interessante. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro, né? Então, creia em Jesus, tenha nome você de filho de Deus, gerado por Deus em Cristo, gerado pela fé, e tenha o Senhor como torre forte, a qual você se acolhe, né? E o outro é bem relacionado com esse tempo que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo um tempo em que essa doença que acomete as pessoas, ela precisa encontrar um espírito forte, né? O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? A gente tem conhecido diversos relatos, né? Eu estive visitando agora pessoas amigas e eu pude ver o relato, né? O relato da pessoa que acompanhou o seu ente querido até a morte, até o momento da morte. Só saiu de perto para que ele fosse entubado e foi para o céu. É um crente, né? Então é uma doença terrível, porque a pessoa não consegue respirar. Então esse versículo ele se aplica muito a quem enfrenta, tanto o familiar como a própria pessoa que enfrenta esse momento, né? Seja forte o espírito, porque o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? E o versículo 15, o coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura saber. Outro provérbio complementar, né? O coração do sábio adquire conhecimento, o ouvido do sábio procura saber. Cada vez mais o sábio vai buscar o saber, não como vaidade, né? Mas é porque ele sabe que precisa conhecer. O que diz o profeta Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos ver os 17, 18 e outra pessoa lê para mim o 20 e o 21. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. A gente uniu esses dois por causa da palavra pleito, né? Pleito é como se fosse uma disputa, não é? E aqui ele diz aqui, o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Então aqui deve ser mesmo um duelo de pessoas sábias, né? No sentido de saber aqui quem é que está com a razão, quem é que vai deixar de ter razão. E o 18, pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Então aqui, que disputa será essa entre os poderosos que combinam entre si um final? Será que esse final aqui foi combinado? Porque se lançou sorte para cessar o pleito e se decidiu a causa entre poderosos. Combinaram? Fizeram um acerto? Né? Que tipo de pleito é esse? É honesto ou é desonesto? Então aqui esses dois provérbios eles combinam no seu sentido,
né? Mas a gente não sabe direito qual é o sentido em relação ao que se está disputando aqui, ok? Vamos ver agora o 20 e o 21? Também há um senso de lógica entre os dois. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então o nexo entre esses dois, no anterior foi pleito, não é? Aqui entre esses dois é a língua, o que é positivo e o que é negativo, né? Do fruto da boca o coração se farta, claro, né? Do fruto da boca o coração se farta, mas que palavras, né? Que tipo de boca, que tipo de língua, não é? Então aqui é no sentido de um coração sábio, de uma língua de um sábio, né? Porque do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Sem dúvida, essa pessoa aqui é uma pessoa sábia, não é? E o 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então esse 21, o que bem utiliza a língua, é a mesma língua do 20, não é? E aqui a gente lembra mais uma vez de Tiago, né? Tiago diz que a gente precisa pôr freio à nossa língua. A nossa língua não pode nos dominar. É muito fácil a gente dar vazão a qualquer sentimento de maneira precipitada e para isso utilizar a língua, né? A gente aqui que está no contexto de família, né? Um relacionamento marido-mulher, e a gente tem que exercer o domínio próprio, né? Aqui entra o dom do Espírito chamado domínio próprio, no sentido da gente pôr freio à nossa língua, né? Eu coloquei agora aqui, para terminar o capítulo 18, destaques positivos e destaques negativos, não é? Vamos começar pelos destaques negativos. Eu selecionei aqui alguns provérbios nesse capítulo que são provérbios que mostram aspectos negativos, né? Então eu coloquei aqui o 12 e o 13. Antes da ruína gaba-se o coração do homem e diante da honra vai a humildade. Então o coração do gabola, né? Ele está o quê? No portal da ruína. Porque antes da ruína gaba-se o coração do homem. Então essa gabolice, né, precede a ruína, tá certo? A falta de humildade, né, a soberba, né? Diante da honra vai a humildade. Então esse provérbio é um provérbio antitético, ok? Porque aqui você está o gabar-se versus a humildade e a honra versus a ruína. Então vamos ter cuidado, né? Para que a gente não seja gabola, a gente não seja vaidoso, prepotente, né? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Parece que não, né? Isso acaba sendo, né, muito frequente, né? A Bíblia diz para a gente ser pronto para ouvir, tardio para falar, né? Então responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios negativos. E os positivos? Aquele que a gente já leu, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro, não é? Outro aqui que a gente já abordou também, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Mas quem é essa pessoa, né? Que personalidade a gente pode encaixar aqui? Somente a personalidade do sábio, né? Do fruto da boca o coração se farta, aleluia. E do que produzem os lábios se satisfaz. Essa pessoa aqui é uma pessoa sábia, né? Lembram de Noemi, o conselho que ela deu a Ruth, né? Confere, né? Lembram de Mordecai, o conselho que ele deu a Esther? Confere, né? O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Esse aqui também é um destaque, né? É bem positivo, né? Olha, achar uma esposa não é por sorte. A gente viu aqui, né, que os camaradas aqui lançavam sorte para cessar o pleito, né? Não sei que combinação que eles fizeram, né? Mas vamos resolver isso aqui entre nós. Não é assim que se acha uma esposa, não é por sorte, não é por acaso. Mas a Bíblia diz que é uma maior das bênçãos, né, que alguém pode obter, né? O que acha uma esposa, o que é esposa por definição, né? Esposa, segundo a Bíblia, diz que é esposa, né?
acho bem e alcançou a benevolência do Senhor. Um provérbio o quê? Esse aqui não é antitético, né? Ele se complementa. Achou o bem e a benevolência do Senhor. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. A gente já disse, né? As pessoas dizem que amigos a gente tem talvez um ou dois. Quem tiver dois é muito feliz, né? O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Aleluia. Vamos ao 19? Olha, o 19 eu gostaria que alguém lesse para mim o 1, o 6 e o 8. A gente vai ver aí 3 assuntos, né? O pobre, o generoso e o que adquire entendimento. 3 tipos, 3 personalidades. No 1 do 19, no 6 e no 8. Por favor, alguém pode ler? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Ao generoso muitos o adulam e todos são amigos do que dá presentes. O que adquire entendimento ama sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. Ok? Então aí a gente pode ver aspectos negativos dessas pessoas, né? O pobre, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. É o pobre comparado ao perverso, é um provérbio antitético, né? Melhor você ser pobre e íntegro, ok? O 6, ao generoso muitos o adulam e todos são amigos do que dá presente. Também é complementar esse daí, né? Então isso daqui é uma como é que se diz? Uma falsidade, né? As pessoas estão por interesse se aproximando dessa pessoa. Isso aqui é um aspecto negativo para ele, certo? E uma hipocrisia para quem o adula, né? Adula porque quer uma vantagem nisso, né? E no 8, a gente tem os que adquirem entendimento. Quem adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. Também é um provérbio complementar, né? Olha só o valor desse provérbio, né? Quem adquire entendimento ama a sua alma, o mais interior, ele cuida de si mesmo, ele quer benefício para si, e o que conserva a inteligência acha o bem. Então, entendimento e inteligência, elas vão conservar a alma e só vão promover coisas positivas. Vamos ver mais outros 2 tipos, o 16 e o 17. Eu gostaria que alguém lesse o 16 e outra pessoa lesse o 17. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Bom, a gente pode ver que o 16 tem relação com esse 8 que a gente acabou de ler, não é? Só que o 16 é antitético, ele mostra um aspecto positivo. O que guarda o entendimento guarda a sua alma. O que o 8 diz? O que adquire entendimento ama a sua alma. O 16, o que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Já dissemos aqui que a Bíblia diz, né, que morte na Bíblia muitas vezes é morte espiritual, né? Porque às vezes a gente encontra gente que despreza os seus caminhos e está aí por aí vivo, né? Mas nesse caso aqui é a morte espiritual. Claro, quem despreza os caminhos pode ter, né, morte física também. A gente sabe que o Brasil é um dos países onde mais se morre por assassinato, por briga de facções, por crime, e a quantidade maior de pessoas que morrem é entre 16 e 25 anos. Então, essas pessoas que morrem com essa idade e por causa da questão da criminalidade, elas se enquadram nisso que o texto está dizendo. Eles estão desprezando os seus caminhos e morrendo cedo por causa disso, né? Vamos ver no 19 situações que o capítulo 19 destaca. Nós já dissemos aqui que nós não vamos ler o capítulo todo. Os versículos que nós não abordarmos aqui, fica a seu critério você sublinhar, abordar, interpretar, dialogar com outros trechos da Bíblia. Alguém pode ler para mim o 2, o 3 e o 4? A gente vai ver que situações o proceder sem refletir. A gente vai ver mais uma vez a estultícia, que é a estupidez, a falta de senso, a falta de inteligência, e as riquezas. Em que sentido as riquezas? 19, 2, 3 e 4. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho,
mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próximo... Próprio amigo Mas deixa. ao pobre o seu próprio amigo deixa. Esse daí parece com aquele lado do generoso, né? Todo mundo atrás do generoso para obter benefício. Aqui a atitude é a mesma, né? Só existe interesse quando há dinheiro por trás, né? Mas quando a pessoa empobrece, o amigo, entre aspas, o deixa, né? Se fosse um cachorro, não deixava, né? A gente costuma dizer que é difícil você encontrar mendigo com gato, mas com cachorro, né? Então, até o cachorro não vai abandonar aquele que empobreceu. E aqui, nos outros dois casos, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Bem interessante esse provérbio, bem prático, né? E bem vivencial, né? Toda hora a gente está vendo isso daqui, né? Proceder sem pensar. Tiago diz que a gente deve consultar o Senhor em tudo que a gente faz, certo? Não diga eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, diga eu vou orar, eu vou pensar, eu vou refletir, não vou ser precipitado. E o 3, a estultícia, é interessante esse provérbio, a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. É interessante, né? Ele tem 2 prejuízos, sem motivo ele se ira contra o Senhor, né? A estultícia foi a estultícia que perverteu o caminho dele. Aí ele vai se ira contra o Senhor, entendeu? Então, coitado, ele precisa muito de misericórdia, de sabedoria, porque ele mesmo está se auto-enganando, né? Certo? Vamos continuar no 19. Eu gostaria que alguém lesse o 11, 12. Alguém lesse o 11, 12. São situações, continuam sendo situações, a discrição. A gente aqui falou da estultícia do homem que perverte o seu caminho, a gente agora vai falar do aspecto positivo, a discrição, a indignação do rei, a casa e os bens e o conselho. 11, 12, alguém lê 11, 12, outra pessoa lê 14 e 20. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. 14 e 20. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Ok, são todos eles positivos, né? Esse 11 diz a descrição. Lá em cima a gente falou que não é bom proceder sem refletir, não é? E aqui a gente fala que é bom que o homem seja discreto, né? A descrição do homem o torna longânimo. A sua glória é perdoar as injúrias. É complementar também esse provérbio, né? Então a descrição do homem torna esse homem o quê? Reflexivo, né? Ele vai pensar muito, vai ponderar, não é? Antes de falar, vai ser uma pessoa que você pode confiar nele, se tiver que fazer confidências. A pessoa que tem discrição, ela sabe guardar segredos, né? Então, o seu ânimo, longânimo na Bíblia, é aquele que tem força interior, é um ânimo longo, ele tem fôlego, né? Interior, e a sua glória é perdoar as injúrias. Esse é o 11. O 12, ele vai dizer, como o bramido do leão, assim a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. Aqui o provérbio está destacando o rei honrado, né? Israel, quando a gente lê o livro dos reis, o livro das crônicas, tem uma sequência de reis avivalistas, de reis crentes, de reis que promovem a fé no Senhor e, infelizmente, uma sequência de reis que não são assim. Esse provérbio aqui se encaixa na personalidade desses reis, como foi o rei Ezequias, como foi o rei Josafá, como foi o rei Josias, e por aí vai, né? Outros exemplos de reis assim, em alguns momentos o rei Davi, né? Em alguns momentos o rei Salomão, ok? E o 14, a casa e os bens vêm,
Esse daqui é para a gente comparar com aquele que a gente já viu aqui, né? A casa e os bens vêm como herança dos pais, tá legal, mas do Senhor a esposa prudente. Né? Gente, tudo isso aqui que fala de esposa, você também pode, tá? Você que está esperando um esposo, você pode colocar aqui e escrever, tá? Porque do Senhor também, não vem só a esposa não, do Senhor também vem o esposo, né? Mas aqui esse texto está destacando as mulheres virtuosas, né? Que o Senhor concede como bênção, né? E o 20, ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Ok? Agora, para terminar, nós vamos ver os tipos. Olha, tem um tipo que é ávido por lucro, tem o tipo que é desonesto, tem o tipo que odeia o suborno. Então, a gente vai ver aqui esses tipos, né? 9, 10, 13, 15 e 28. A falsa testemunha, o insensato, o filho insensato, o ocioso e o filho de Belial. São os tipos, né? Por favor, alguém leia para mim o 9, o 10, o 13, o 15 e o 28. Uma pessoa lê 2, o outro lê 2, e eu leio o 28. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O filho insensato é a desgraça do pai e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. E o 28 vai dizer: a testemunha de Belial escarnece da justiça e a boca dos perversos devora a iniquidade. Então são alguns destaques de tipos negativos, né? O primeiro deles está no capítulo 9, a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras perece. Né? Então isso daqui é o juízo de Deus. Né? Mais uma vez a gente pode lembrar que muitas vezes há falsos testemunhos que prevalecem como falsos. Né? Mas esse provérbio antecipa o juízo de Deus. Né? Jamais a falsa testemunha ficará impune. Pode ser que até fique nessa vida, não é? Ao insensato não convém a vida regalada, do mesmo modo, né, quanto menos ao escravo, do mesmo modo que ao escravo dominar os príncipes, certo? Então, esse provérbio aqui está querendo dizer que o insensato, ele não é conveniente a ele uma vida regalada, do mesmo modo que ao escravo dominar os príncipes. E aqui o 13, o filho insensato é desgraça do pai e um gotejar contínuo às contenções da esposa. Entendeu? O filho insensato é um termo forte esse, né? Desgraça é um termo forte. Imagina a mulher que casar com ele, né? Que casar com ele. Então é isso que esse provérbio está dizendo. O 15, a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Mais um destaque para a preguiça. E o 28, a testemunha de Belial escarnece da justiça, é como se fosse a falsa testemunha, né? Agora vamos ver os destaques. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Os destaques que eu digo no capítulo 29 são aqueles provérbios que vale a pena a gente memorizar até, não é? São aspectos positivos desse capítulo, né? O 19 e 21, 19 e 23, 19 e 27. Alguém pode ler? Cada um lê, por favor, para mim. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Que bom, né? Pessoas que já têm na sua formação, tem uma formação de fé, tem uma formação que depende já de oração, de ação, de sabedoria do Espírito Santo, ele já tem desígnios que são desígnios já de antemão colocados diante do Senhor, né? Mas esse provérbio ele quer reforçar o fato de que o Senhor ainda vai esclarecer, ainda vai definir com mais exatidão qual vai ser o propósito dele para essa vida, né? Muitos propósitos há no coração do homem
o desígnio do Senhor vai permanecer, vai prevalecer. E o 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum visitará. Amém, não é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o temor do Senhor conduz à vida. Quem tem o temor do Senhor, quais são as consequências? Vai ficar satisfeito, mal nenhum o visitará. E o 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. É um conselho ao filho, né, ao sábio, né? Não deixe de ouvir a instrução, senão você vai se desviar das palavras do conhecimento, não é? Vamos ao 20? O 20 a gente vai fazer comparações, a gente vai fazer, não, o 20 é que faz, a gente vai checar as comparações, né? Aí tem um errinho. Eu já corrigi, Isaac, não sei se você corrigiu. Aqui no meu vinho, vai haver uma comparação logo no capítulo 1, no versículo 1, com vinho, o bramido do leão, no versículo 2, e águas profundas no versículo 5. Então eu vou pedir que alguém leia 1, outra pessoa o 2, outra pessoa o 5. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O 2. Como o bramido do leão é o terror do rei, e o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Vamos começar por esse 5, né? É muito interessante, né? Esse parece muito com aquele que a gente leu aqui, sobre haver muitos desígnios, né, no coração dos homens e o Senhor fazer com que prevaleça o desígnio, a vontade dele, né? Esse aqui também faz um eco, né, com esse que a gente leu. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem. A gente está falando aqui de pessoas que têm o temor do Senhor. Eles já têm propósitos de enlevo, né? Propósitos elevados, né? Mas a Bíblia diz: o homem de inteligência sabe descobri-los. Então, na decisão, nas decisões que a gente tem que tomar, o compartilhar com Deus vai nos dar o quê? A orientação certa, né? Eu agora lembrei das decisões que eu tive que tomar, né? As decisões do casamento, a decisão da profissão, a decisão de vir para o Acre, uma série de decisões que a gente toma na vida. O crente, ele sabe experimentar o que esse provérbio aqui está dizendo, né? Já há no coração daquele que teme ao Senhor propósitos elevados, né? Mas o homem de inteligência, ele vai saber descobrir qual é aquele a decisão de Deus, aquilo que Deus quer realizar, aquilo que Deus tem intenção de promover na vida dele, né? Vamos ver o 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio, né? A gente sabe que Jesus multiplicou o quê? Transformou água em vinho, né? Multiplicou o pão, mas transformou água em vinho. Quando alguém pergunta, por que será que Jesus multiplicou a água em vinho? Porque Jesus não queria que a festa acabasse, entendeu? Jesus ele queria ficar até de manhã naquela festa. Quanta coisa boa aconteceu ali. Mas eu duvido que Jesus, que multiplicou o vinho, transformou a água em vinho, ele tenha feito para que isso aqui acontecesse, né? Para que alguém fosse vencido, para que alguém se embebedasse, para que alguém se embriagasse, né? Então, aqui a Bíblia chama a atenção, como chama a atenção Paulo lá na carta aos Efésios, né? A gente não se deve embriagar com vinho, deve se encher do Espírito, né? Então, essa advertência de Provérbios 21 lembra o que Paulo diz mais uma vez, né? Bíblia explica a Bíblia, né? Lá em Efésios, né? E o número 2, cuidado com o terror do rei, né? É contra a própria vida quem provoca a ira do rei, mesmo que seja um rei sábio, né? Mesmo que seja um rei justo, né? Agora vamos ver as situações. São 4 que eu separei, situações do capítulo 20, uma situação do versículo 3 que fala de contenda, o versículo 11, certos tipos de ações que são destaque no capítulo 20,
o 13 que fala do sono, e o 16 uma coisa muito importante, que é o tornar-se fiador. Esse 16 eu vou ler, os outros 3 cada um aqui vai ler para mim, né? Capítulo 20, versículo 3, o que diz aí? Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Ok? Esse destaca, né? É bem prático esse provérbio, né? Ele é antitético, né? É honroso para o homem desviar-se de contendas, mas o tolo ele faz o inverso. Ele se mete, ele entra na contenda, ele se mete em rixas. Então vamos ser o quê? Pessoas honrosas, né? Nos desviando de contendas, ok? Vamos ser pacificadores, né? O que Jesus falou? Bem-aventurados os pacificadores, né? Então uma das bem-aventuranças, e a gente aprende que as bem-aventuranças você não escolhe qual delas você vai, né, colocar em prática, para que todas sejam colocadas em prática, né? Como é que é o fruto do Espírito? Alegria, Alegria, paz. amor, alegria, paz, né? Então paz é o quê? É honroso, não é? Para o homem desviar-se de contendas. Vamos ver, próximo. É o 11, pode ler o 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. A leitura das ações das pessoas, né? Mais uma vez a gente destaca, né, como isso é necessário, né? A gente, toda vez que a gente aborda isso, a gente lembra das pessoas que precisam ser exemplo, né, no nosso país, né? Pessoas que têm que ser modelo, a modelagem, né? A gente tanto falou no sermão sobre isso. Jesus, ele é um modelo para nós. Aqui Paulo fala, olha, mais uma vez na carta aos Efésios, sede imitadores de Deus. Então até uma criança, principalmente uma criança, né, ela se faz conhecer por suas ações, mas qualquer pessoa, todas as pessoas, eu acho que aqui Salomão destaca a criança, porque a criança ela é alvo, né? Todo mundo observa e todo mundo, poxa, quem é o pai dessa criança? Às vezes a atitude da criança demonstra que houve uma falha, né? Está acontecendo uma falha na educação que ela está recebendo, né? Mas todas as pessoas, não só as crianças, ele fala, até as crianças, é porque ele está incluindo todo mundo, né? O 13, o que diz o 13? Não ames o sono, porque não... Para que não empobreças. Abre os olhos e te fartará o teu próprio pão. Isso é a diligência, né? A diligência do emprego honesto, né? Que Deus queria, desde o Éden, né? Que o homem praticasse, né? Vamos lá, o 16, qual é? E ficou de eu ler o 16, né? Tome-se a roupa àquele que ficar fiador por outrem, e por penhor àquele que se obriga por estrangeiros. Esse aqui é um provérbio complementar, né? Ele está repetindo a mesma coisa, né? Ele está dizendo, olha, cuidado, não seja fiador, porque é como se fosse uma punição, né? Já avisamos a você. Agora, se você quiser ser fiador, tome-se a tua roupa, tá? E se você vai ficar por penhor do outro, né? Então, quem fica por penhor de estrangeiros, que se obriga por estrangeiros, também, né, perca até a roupa para ele se vestir, né? Vamos aos tipos. Aqui eu tenho o justo, o mexeriqueiro, o que amaldiçoa e o comprador. Vamos lá? 7, 19, 20 e 14. Vamos ler? O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Amém, não é? Interessante. O benefício do justo que anda na sua integridade alcança os filhos, né? Os filhos vão ser o quê? Vão seguir o exemplo dele. É um provérbio também suplementar, né? Ele fala e ele avança para diante, reforça positivamente o que diz, né? Alguém lê para mim o 19? O 19 é o fofoqueiro, é o mexeriqueiro. O que diz aí o texto? O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não se metas com quem muito abre os lábios. Entendeu? Tá certo? É complementar também, né? O mexeriqueiro, olha o que ele faz na vida dele. Ele revela segredos. Então,
É melhor você não se meter com quem fala muito, tá certo? Identifica de longe e não anda junto, não anda perto. Cuidado com o que você fala perto dessas pessoas, né? O 20, o que diz o 20? A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Certo, né? Independente do tipo de pai e de mãe que uma pessoa tem. Eu sei que às vezes é muito difícil. Há pessoas que têm um trauma muito grande e que lembram coisas que nunca gostariam de ter visto na mãe e no pai. Mas quando essas pessoas se convertem, elas aprendem o quê? O perdão. Elas se beneficiam do perdão, não é? Eu costumo dizer que essas pessoas se perdoam a si mesmas, né? Porque quem não aprende a perdoar está se maltratando. Às vezes a pessoa não quer perdoar, como que exercitando uma espécie de vingança em relação àquela pessoa. Eu já tive exemplos assim de pessoas da minha família, né? Mas a pessoa que não perdoa, ela o quê? Se maltrata. Então eu digo, perdoe a você mesmo, tá? Que aí você vai conseguir perdoar o outro, né? Na carta aos Colossenses, Paulo diz que nós devemos imitar Deus. Como que Paulo diz isso? Você deve perdoar como Deus perdoa. Isso está escrito em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número, desculpem, capítulo 3, versículo de número 14. Escreveu 13. Suportáveis uns aos outros, Colossenses 3,13. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Você tem motivo de queixa? Perdoa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo ele podia dizer só assim perdoe. Ele falou assim também perdoe. Isso não é fácil, certo? Aquilo que nós dissemos sobre os provérbios. Cada provérbio, não é, pesa toneladas. Então aqui a ideia é exatamente essa, né? Que a gente aprenda a perdoar. Não é? Ok? Vamos lá. Esse é o 19? Não, é o 20, né? E o 14. Eu leio o 14? Não vale nada, vale, diz o comprador, mas indo-se, então, ele se gaba. Isso aqui é quem trabalha no comércio, né? Quem trabalha no comércio te vende por muito além do preço, né? Ok? E se ele quer comprar, ele diminui o interesse dele por aquilo, dá um preço, né, menor, compra a menos e sai se gabando de que pagou pouco por uma coisa que valia muito, né? Ok? Esse aqui também é um provérbio do capítulo 20, versículo 14. Vamos ver os destaques? Alguém lê para mim o 20, versículo 5, o 20, 12 e o 20, 15. São os destaques do capítulo 20, por favor. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobrir. Já comentamos esse destaque, né? É um dos destaques do capítulo 20, né? E o versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Mas lembram do Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é todo ouvido que ouve, né? O ouvido que ouve, o olho que vê, é o Senhor que fez tanto um quanto o outro, né? Deus nos permite ver. Lembram do cego que Jesus curou? Os fariseus perguntaram, o Senhor está querendo dizer, Jesus, que a gente é cego? Jesus falou, que isso? Que isso? Vocês não são cegos, vocês enxergam. Se vocês fossem cegos, o que Jesus está querendo dizer? Eles se achavam, né? Se julgavam como quem visse e estavam cegos. O cego enxergou tanto fisicamente quanto enxergou pela fé a salvação que há em Jesus, né? O ouvido que ouve, o ouvido que se abriu para o Evangelho, o olho que enxergou que Jesus é a luz do mundo, tanto um como o outro, foi o Senhor que os fez, ok? Vamos lá, o 15. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. É melhor os lábios instruídos, os lábios do sábio, né?
Pode haver muito ouro, ele diz aqui em abundância, sobrando, pérolas, mas é preferível os lábios instruídos, os lábios do sábio, né? Tem mais 2 destaques aqui do 20, eu gostaria que alguém lesse, o 24 e o 27. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Amém, não é? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, né? Às vezes a gente pensa que determinada escolha nossa, né? E Deus faz uma escolha que a gente fica assim sem compreender, né? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Tomara que os teus passos, os nossos passos, continuem sendo dirigidos pelo Senhor. Que a gente vai tomar certos caminhos e a gente fala, rapaz, como que eu cheguei aqui? Foi o Senhor que me trouxe, né? E o outro, o 27... O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Somente quem tem aquela candeia que brilha no seu coração, né? O apóstolo Pedro fala que o Evangelho é uma candeia que brilha no nosso coração até que o sol da justiça, que é Jesus, clareie, né? Então, Deus pode fazer do nosso espírito o quê? Uma lâmpada. Uma lâmpada. A oração de Davi no Salmo 18, ele falou, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Assim que a gente se converte, né? Pedindo a Deus que derrame luz sobre as nossas trevas, né? Vamos ao 21? O 21 também tem comparações. Eu gostaria que alguém lesse de 2 a 7, direto, né? No 21. Caminho, o exercitar do juízo, o olhar altivo, os planos, o trabalho, a violência, tá? Aliás, desculpem, né? Ali à direita, né? Ribeiros de águas, canto do eirado e terra deserta. Essas que são as comparações. Esse outro aqui que eu mencionei também são, mas nós vamos começar pelos ribeiros de águas, o canto do eirado e a terra deserta. 1, 9 e 19. Alguém pode ler para mim? 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Muito bonito, né? Quanta coisa importante tem nesse provérbio, né? A gente já falou do ribeiro de água, né? Do Jesus dizendo que do interior de quem nele crê, esse recebe o Espírito Santo e é como se fluíssem rios, rios e rios e rios, né? Lá no capítulo 47 de Ezequiel tem uma visão que Ezequiel tem de um rio que sai de debaixo do altar e torna todas as águas curadas, né? Potáveis, né? E aqui, como ribeiros de águas, é o coração do rei na mão do Senhor, ou o nosso coração, ou o seu coração. E o que acontece? Esse coração, segundo o querer de Deus, esse coração se inclina. Como é bom a gente ter Deus inclinando o nosso coração segundo o querer dele. Isso faz com que do nosso coração, ou do coração do rei, né, que todo o rei de Israel fosse assim, né? Não aconteceria o que aconteceu, né? Jeremias foi obrigado a anunciar que o rei de Israel, o trono de Israel ia ficar o quê? Vazio. Vazio. E o trono de Israel está vazio até hoje, né? Mas há um rei que é o rei eterno, que é Jesus, que é o Messias, né? Então, quando o trono ficou vazio, é para que Israel pudesse entender que aquele vazio era porque o Messias ia preencher esse vazio, né? Então é isso que a Bíblia nos diz, né? Então esse primeiro, como ribeiros de águas, que o nosso coração seja como ribeiros de águas, é uma linda comparação. O coração que tem o Espírito Santo dentro e flui em águas, não é? Porque esse coração se inclina, não é? Mediante o que? Segundo o querer do Senhor. Ok? Vamos ver a outra comparação? Essa não é muito boa não, mas vamos ler, né? 9, 21, 9. Esse é o contraponto, né? Vamos ler o contraponto? Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Eita, alguém duvida disso? Né? É melhor você ficar do lado de fora, no sereno, tá certo? Então, essa mulher aqui não é aquela esposa que a Bíblia menciona aqui, não é? Evidentemente que isso daqui pode ser culpa dela,
como pode ser culpa do relacionamento, não é? Isso aqui são coisas que têm que ser vistas lá atrás no namoro. Por isso que a Bíblia indica que tem que ser namoro, noivado e casamento. Um período para se conhecer, um período para se avaliar a maturidade, o compromisso, não é? E duas pessoas que entram em compromisso, elas têm que se conter, elas têm que ter domínio próprio, não é? Elas têm que se dominar, para que não possa haver o quê? Rixa, não é? Vamos lá, o 19, o que diz o 19? É outra comparação, não é? O 19 diz o quê? 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Essa daqui tem uma outra qualidade, né, gente? É a mesma mulher, só que essa daqui ainda se ira com facilidade, né? A gente lembra daquele texto, né? Lá de 1 de Samuel, né? Quem é que morava com uma mulher rixosa dentro de casa? Ana e Eucana, não é? Se você lembra dessa história, parece que não existe, existia sim. Diz aqui o texto, 1 de Samuel 1,6, quer apostar que Penina era uma mulher iracunda e rixosa. O autor chama ela de rival de Ana e diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar. 4 escadinhas, né, de conflito, de rixa, né? Era a rival que provocava excessivamente um único objetivo de irritar. Você pensa que é brincadeira? Está aqui a identidade de uma mulher rixosa, né? Vamos ver agora esse que eu falei, de 2 a 7. Alguém pode ler para mim? Alguém leu o 2 e o 3, o outro leu o 4 e o 5, e o outro leu o 6 e o 7. Comparações também. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Isso. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusar a prática a justiça. Isso aí. Então aí nós temos todos esses provérbios. O primeiro deles diz que todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. A mesma ideia daquele outro provérbio que a gente já analisou aqui. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. É muito interessante esse versículo, né? Isso aqui é a mensagem principal dos profetas aos reis. Jeremias tem um livrinho em que foi feito um resumo dos oráculos aos reis do seu tempo, e ele diz isso aqui todo o tempo. Jeremias diz isso aqui para todos os reis, não é? Deus não quer senão justiça e juízo. Lembram do rei Saul, que queria oferecer sacrifícios? Samuel mandou que ele matasse todo o gado dos amalequitas. Ele não fez isso. E aí ele mentiu, ele disse para Samuel que tinha guardado para sacrifício. Aí o que Samuel falou para Saul? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Então esse provérbio aqui, ele confere, né, com essa atitude aí. Ok? Vamos ver agora os tipos. Quais são os tipos? O justo, o perverso, o escarnecedor, o que segue a justiça, o sábio, o que guarda a boca e a sua língua. Aqui nós temos uma mistura, né, de aspectos positivos com aspectos negativos, né? Vamos ler? Alguém leu o 12, outra pessoa o 18 e o 29, outra pessoa o 21, o 22, eu leio o 22 e o 23, tá bom? 21, 12. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Puxa. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Ok, vamos ver aqui, vamos entender, só um instantinho. Você leu qual?
A mãe leu 12. E você? 18. O 18, né? Vamos entender o 12 e o 18? O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Aqui na Bíblia, ele colocou o justo com J maiúsculo. Esse justo aqui é o Senhor. Ele que considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O juízo de Deus, né? E o 18 diz: o perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. É como se houvesse um preço, né, a ser pago, né? No sentido de que o justo é superior ao perverso e de que o reto é superior ao pérfido, né? Então, também com relação ao juízo de Deus, é como se houvesse um preço, uma comparação de um com o outro, né? Por favor, qual é o outro? 29. Pode ler, Isaac, 29. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Aqui é o antitético, né? O homem perverso mostra dureza no rosto, sem dúvida nenhuma, o reto considera o seu caminho. E o reto não tem um rosto duro, né? O rosto, ele tem um rosto, a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo acusado e estava sendo mentindo contra ele, e ele tinha certeza que ia ser apedrejado e certeza que ia morrer, as pessoas que olharam para o rosto de Estevão viram um rosto como rosto de anjo. Não viram em Estevão, e sem dúvida nenhuma isso serviu para a conversão de Paulo, né? Quando perguntaram para Paulo, ele amaldiçoou quem o apedrejou? Ele falou: não, Paulo, em nenhum momento. Pelo contrário, ele falou que a gente deveria ser perdoado. E mais o quê? Que ele viu o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. Então Paulo achou que era blasfêmia das blasfêmias, mas Paulo foi tocado pela expressão, né, que Estevão manteve no seu rosto, né? Embora o texto aqui não esteja falando da expressão do justo, né? Fala da expressão dura do perverso, né? Mas, sem dúvida, a expressão do justo é outra, né? 21, Dona Regina Valero, 21, 22, 21. 22, 21. Desculpem, 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Olha, interessante, né? Eles seguem uma e encontra a outra, né? O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Muito interessante esse texto, né? Seguir a justiça significa ser justificado pela fé, né? E quem é justificado pela fé aprende a ser bom. Lembra do jovem rico que perguntou para Jesus, chamou de bom mestre, e Jesus falou: só Deus é bom. E Deus nos ajuda a ser bom. Quem crê em Jesus aprende com ele bondade. Então, quem segue a justiça e a bondade acha a vida, acha a justiça e acha a honra. Aleluia. Não é? E eu vou ler então os dois que faltam, que é o 22 e o 23. Não é? O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. Sem dúvida nenhuma, né? A gente pode falar de quê? De Josué, que derrotou aquelas cidades todas, usou a sabedoria do Senhor para isso, né? E o 23, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Aleluia. Esse aqui é também um sábio, né? Que sabe guardar a sua boca e a sua língua e por isso a sua alma não se angustia. Vamos ver os destaques do 21 para a gente terminar no 22? Qual é o primeiro destaque do 21? É o 21:2. O outro destaque é o 21:3, 21:30 e 21:31. 21:2, né? Por favor. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Um destaque, né? Mesmo o justo, o Senhor ainda sonda o caminho do justo para que ele acerte sempre, né? Graças a Deus por isso. Vamos ler o 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Já comentamos esse também, né? Deus quer obediência e não sacrifício. O 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Contra o Senhor não há sabedoria, inteligência e conselho. Nem tentem, né? Com o Senhor, a favor do Senhor,
da parte do Senhor a sabedoria, a inteligência e a conselho. Vamos ver o 31? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Salmo 124, né? Não é da quantidade de cavalos que vem a vitória, não é? Vamos ver o 22? Olha, riqueza, semear justiça e ser generoso é a temática dos versículos 1, 2 e 7. Eu leio depois o 8 e o 9. 1, 2 e 7. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Alguém duvida disso? Ter um bom nome, justo diante de Deus, e ser estimado. Acho que ninguém troca estima por prata e ouro, né? No sentido, se alguém é sábio, se alguém é justo diante de Deus, vai fazer essa escolha que esse provérbio está dizendo, né? Número 2, quer dizer, versículo 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Isso mesmo, né? Aqui a gente parece um pouquinho um eco com um livro o livro do pregador, né? O Eclesiastes, né? O pobre e o rico, quando Moisés falou que era gago e falou que não podia, então, por causa disso, ser enviado ao Egito para falar com o faraó, Deus falou assim: Moisés, olha, quem faz o surdo, quem faz o mudo, quem faz o gago, sou eu. Interessante isso, né? Algumas pessoas acham que quem nasce surdo ou nasce gago ou nasce com alguma deficiência traz isso de outra vida. A Bíblia não ensina isso. Deus permite que assim seja. Ele permite que aconteça assim. E por misericórdia, né? Porque é por causa do pecado do homem que essas imperfeições acontecem, surgem, né? Na nossa vida, né? Vamos lá? Alguém leu 2. Leu 7, por favor. O rico domina sobre o pobre, e o toma emprestado é servo, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso aqui é capitalismo, né? Quem gosta de fazer a crítica do capitalismo, né? Tá certo? Tá aqui nesse provérbio, né? Vamos ler o 8 e o 9? Isaac, lê, por favor, o 8 e o 9. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Ok, aqui é um contraste, né? Entre o 8 e o 9. Ok? Vamos ver aqui as temáticas, aspectos práticos do capítulo 22. Nós vamos ler o 6, o 11 e o 17. Ensinar a criança a amar a pureza e inclinar o ouvido. Alguém lê o 6, o 11 e o 17. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A gente conhece bem esse versículo, explora bem esse versículo e ele é bem verdadeiro, né? Há uma idade própria da gente formar hábitos nas crianças, ok? E esse versículo destaca esse aspecto, né? Não esqueça dele, né? Provérbios 22, 6. Vamos ler agora o 11? O que é uma pureza de coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Isso. Igual Neemias conquistou o rei Artaxerxes, né? Vamos lá? Vamos ler agora o 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Como é que é? O 17? Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. É um apelo, né, que é feito aqui, né? Nessa parte aqui do capítulo 22, nós já estamos entrando numa outra sessão, que seria a sessão do livro 3, ok? Já é uma fala, os provérbios de Salomão terminam no 16, e no 17, aqui já é um apelo de um sábio, né? Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Já é uma chamada de atenção de um sábio para o conhecimento que ele vai destilar, que ele vai falar, que ele vai dizer, não é? Ok? Vamos lá? Vamos terminar o 22, falando agora de aspectos negativos, né?
estultícia, opressão do pobre, roubo e o associar-se a quem com facilidade se ira, o iracundo, não é? 15, 16, 22. Alguém pode ler. A justiça está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha, mais uma vez se fala aqui da disciplina, né? É bom você, a estultícia, para que a criança não fique apegada à falta de senso, que haja disciplina. Ok? O 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Aqui a inversão do que o capitalismo ensina, né? A gente mais uma vez vê aqui a exploração, não é? O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então, é uma palavra de juízo também, não é? A quem oprime ao pobre, não é? Vamos lá? E qual é o próximo? 22. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. É uma recomendação aqui, não é? Para que não se cometa esse tipo de injustiça, não é? O profeta Amós, quando ele denunciou a exploração no Reino do Norte, ele disse que até as sandálias das pessoas eram tiradas em função da dívida que elas tinham, né? Era uma exploração terrível. E os profetas, eles também reclamavam da injustiça contra o estrangeiro, o pobre e a viúva. Então, até em Israel se praticou isso que esse provérbio aí está condenando, né? Roubar o pobre porque é pobre e oprimir em juízo ao aflito. Isso se praticou em Israel e foi condenado pelos profetas, né? 23, 24 e 25. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Isso aí é a continuação do 22, que a gente está completando agora. O que vai acontecer a quem explora o pobre? O Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam, a quem despojam os pobres, ainda que seja no juízo, né? Às vezes a exploração fica impune nessa vida, né? O 24 e 25 também são juntos, né? Alguém lê os dois, por favor, para mim. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Aí o mau exemplo, né, desses homens, né? Desiste de andar com essas pessoas. Então você vai ser contaminado pela atitude delas. Vamos aos destaques para terminarmos o capítulo 22 e o estudo desta noite? É para ler? Pode ler. O 3, o 4, o 6 e o 19. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Isso, esconda-se do mal, não é? Resistir ao diabo, não é? E ele fugirá de vós, mas foge do mal, não é? A gente, se Eva naquele momento foi tentada procurasse o seu esposo, procurasse ajuda, né? Fugisse daquela conversa, né? Talvez a história fosse diferente, né? Vamos ver aí o número 4, o versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. A primeira bem-aventurança é a humildade, né? E a figura de Jesus é destacada na carta aos Filipenses como aquele que se humilhou até a morte e morte de cruz. Então há um galardão na humildade e o temor do Senhor. Essas duas coisas são riquezas, são honra e são vida. Já ouvimos essas palavras antes aí, né? Honra, vida e justiça, não é? Vamos lá? Essa que a gente destacou, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E alguém leu 19 para mim. 22, 19. Porque a tua confiança, Para quê? que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Amém. A instrução nos coloca o quê? Cheios de confiança no Senhor. Não é? E não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Há muitos valores que a gente deve manter.
e não devem ser mudados. Não é? Nós agradecemos a você que esteve conosco até aqui. Não é? Há algum pedido de oração? Não. Então vamos orar para encerrar. E lembrando que no próximo domingo a gente vai ter culto presencial na nossa igreja. Você que acompanhava as nossas lives no domingo, a gente só vai continuar até terminar Provérbios com os nossos estudos de terça-feira. Ok? Vamos orar? Ana Luísa, ora para nós? Senhor, eu te agradeço mais uma vez por estarmos reunidos aqui, por podermos aprender mais de Ti. Quero te pedir que abençoes a nossa semana, que os Teus mandamentos, a Tua palavra, fique gravada em nossa mente e coração, que nós possamos, Senhor, cada vez mais cumprir aquilo que Tu queres para nós, para as nossas vidas e aquilo que agrada a Ti. Quero te pedir que abençoe as pessoas que estão enfermas e também aquelas que estão enfrentando o luto, Senhor, nesse momento tão difícil. Continua conosco, nos abençoa, nos guarda. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe.